Olá, meninas e meninos! E aí, ansiosos para continuar ouvindo a história da Valentina? Eu estou super ansiosa. Então vamos lá. Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Karina Ricci. Capítulo 23. Os cavalheiros são livres para voar na direção que quiserem, ao passo que as damas parecem belas aves aprisionadas em suas gaiolas, como se não sentissem o mesmo desejo de experimentar o sabor da liberdade. Esse pensamento me ocorreu tão logo meus pés tocaram o mármore branco no interior da casa de jogos, depois que passei sem problemas algum pelo belo rapaz corpulento em um belo uniforme azul e dourado, que recepcionava ou barrava, eu desconfiava, os clientes. O lugar era requintado, com cortinas de brocado vermelho caindo sobre as vidraças abobadadas. Um belo e imenso lustre de cristal e centenas de velas pendendo do teto. Mesas redondas se espalhavam por todos os lados. O tilintar de copos e taças se incorporava ao falatório. O girar da roleta e a peça do Sr. Vivaldi belamente executada por um cavalheiro em um piano de cauda. Mas o ar saturado fedia a fumaça, suor e álcool. Depois de um breve exame, meu coração deu um salto ao constatar que não havia nenhuma mulher à vista, fosse uma dama ou não. Eu teria uma séria conversa com o Sr. Abelardo. Parada logo na entrada, estiquei o pescoço e vasculhei com os olhos o enorme salão branco e dourado. Avistei Leão em uma extremidade, próxima à roleta. Ele não estava sozinho. Por quê? Por que tinha que ser logo o Sr. Romanov? Por que não podia ser alguém que eu não conhecia? Ao que parecia, as jovens Albuquerque não tinham dado muita sorte na escolha do noivo. Pensei irritada. O meu, ainda de luto, se refestelava com um copo de conhaque. O de Suelen nem bem tinha assumido o compromisso e já aparentava ser o homem de quem eu me lembrava, abraçado a uma garrafa, consumido pela própria fraqueza. Ajeitei os fios da franja para que me caíssem sobre o nariz e fui me aproximando deles, tomando alguns esbarrões de cavalheiros que pareciam não me enxergar. Que dirá se desculpar pelo encontrão? Uma parte minha estava alarmada, temendo ser descoberta, mas a outra se sentia animada, ansiosa para descobrir o que os homens faziam quando não havia damas por perto. E o que eles faziam era meio decepcionante, na verdade. Fumavam charutos, bebiam sem ressalvas, jogavam cartas ou dominó, gritando palavras pouco educadas. Outros liam o periódico da semana. Não era tão interessante quanto eu tinha imaginado. Ainda assim, eu não conseguia imaginar que mulheres um dia tivessem direito a um lugar como aquele, com liberdade para se divertir sem uma enfadonha xícara de chá ou um bastidor com belo bordado descansando sobre as saias. Eu ainda estava a alguns metros da mesa quando os olhos argutos de Leão me encontraram. Chico? Sua testa franziu. O que faz aqui? Dmitri se virou e eu enrijeci de imediato. Mas não devia ter me dado o trabalho. O ruivo me dedicou o mesmo interesse que demonstraria a mobília. Perdoe-me, capitão. Parei atrás da cadeira do Sr. Romanov. Há uma emergência no La Galatea. O Sr. Pontes me pediu para avisá-lo que deve ir para o porto o mais depressa possível. Gaspar, comecei, mas não cheguei a concluir. Ao ouvir o nome do marinheiro, Leão praguejou, se levantando tão depressa que a cadeira se arrastou pelo mármore com um grito agudo. Ele deu pouca importância a isso ou aos diversos arqueios de sobrancelhas e separou algumas moedas, jogando-as sobre a mesa. Preciso ir, Romanov. Voltaremos a nos encontrar. Seu rosto não exprimiu nenhuma emoção, mas captei um ligeiro estreitar de olhos que, a um observador menos atento ou bêbado, como era o caso de Dmitri, passaria desapercebido. Dmitri elevou o copo
como que em um brinde. Certamente, foi um prazer beber com você, Capitão Navax. Tive a impressão de que Leon tinha uma opinião pouquinho diferente quanto àquele encontro, mas ele não disse nada. Fez um sinal para que eu o acompanhasse e começou a driblar as mesas. Ao passarmos pelas portas duplas altas, olhou ao redor, procurando, até que avistou sua carruagem na esquina. O Sr. Moreira fumava na calçada, mas tão logo viu Leon e sua expressão furiosa jogou o cigarro no chão, pisando-o com o calcanhar da bota, e tratou de subir no banco do condutor. Para o cais, Leon disse ao passar por ele. No instante seguinte, me empurrava para dentro da carruagem. Conte-me o que sabe, Chico, pediu, batendo a porta. Apoiei as mãos no assento para me estabilizar conforme o veículo entrou em movimento, me pondo a narrar o pouco que Javier havia dito. Leon rosnou uma imprecação em seu idioma que me fez corar, ao mesmo tempo me dar conta de que ele teria proferido mesmo se soubesse estar na presença de uma dama. Era meio irônico. Eu o acusara de falta de modos uma vez, isso porque eu não sabia que os homens tendiam a se comportar daquela mesma maneira longe das damas. Ao menos Leon não se camuflava atrás de máscaras bem educadas. Ele era como era e não escondia isso de ninguém. Se aqueles franceses não matarem Gaspar, eu mesmo mato. Cerrou um dos punhos sobre o joelho. Se acontecer qualquer coisa com a minha tripulação ou o meu navio, o Sr. Javier foi tentar retardá-los. Se Gaspar encheu as fuças de gin, nada vai detê-lo, exceto um bom gancho da esquerda. Maldito encrenqueiro! Franzi a testa. Você sabe que ele tem tendência a causar confusão? Por que eu mantei em sua tripulação? Porque eu sou um idiota. Olhou para fora da janela, o maxilar travado, e também porque devo minha vida àquele bastardo. É mesmo? Leon ficou calado, apenas observando as construções passarem apressadas sem parecer vê-las. Eu já havia me convencido de que ele não ia dizer nem mais uma palavra sobre o assunto, mas aquele era Leon, adorava me contrariar. Se não fosse por Gaspar, eu teria sido preso 2 anos atrás, contou em voz baixa. Tenho uma dívida com ele. Por causa de Emília, pensei. Sim. Deixou a cabeça pender para trás até colidir contra o estofado de veludo negro. Emília foi o problema. Por Deus, eu dissera aquilo em voz alta. Imediatamente cobri a boca com a mão para que mais nada me escapasse, o que fez Leon rir. Mas era um som amargo, solitário, sabe? De certa forma, o que me dizem sobre esse caso é verdade. A maneira como ele proferiu aquela sentença, quase como uma metáfora, insinuava que não tinha nada a ver com a morte da moça e, ao mesmo tempo, que era o único culpado. Minha mão caiu sobre meu colo. O que quer dizer com isso? Não sou um assassino, mas sou culpado, explicou em um tom pacífico que destoava da tormenta em seu semblante. E agora a justiça divina resolveu me punir. Riu outra vez, doentiamente irônico, não acha? Afastei com impaciência os cabelos que encobriam minha visão. Não posso opinar, capitão, já que não compreendi o que acabou de dizer. E às vezes penso que se diverte agindo assim, dizendo coisas que não fazem sentido. É bastante irritante. Franziu a testa, ele endireitou o pescoço e seus olhos cinzentos encontraram os meus. Não foi um encontro. Foi uma colisão violenta. Ao contrário das outras vezes, quando parecia olhar atrás de mim, Leão agora me encarava, tão intensa e longamente como se me visse pela primeira vez. Um solavanco me fez pender para a frente, lançando Leão contra a parede lateral. O movimento brusco quebrou o encanto, me libertando do poder das íris metálicas. Ao mesmo tempo em que
A gritaria espiralava para dentro da cabine. Inclinando-me para a janela, havia um amontoado de gente impedindo a passagem para o Lago Galateia. Um empurra-empurra generalizado em vários idiomas, como uma torre de Babel. Uma tocha surgiu no meio da algazarra. Meu Deus, você precisa impedi-los! Eu me virei para Leon. Com certo atraso, percebi que ele ainda me observava fixamente. O semblante inexpressivo. Capitão? Comecei, insegura quanto a como continuar. Ele tinha visto alguma coisa? Mas então uma voz distante me chegou aos ouvidos. Leon também a ouviu. Vou atear fogo neste ninho de ratos. Seguiu um palavrão, todo em um francês perfeito. Aquilo despertou Leon, que sacudiu a cabeça, a raiva endurecendo seu maxilar. Com um rosnado baixo muito assustador, ele abriu a porta da carruagem. No vas, cobarde de merda! Rugiu, já se levantando. Mas, por alguma razão, hesitou, voltando a olhar para mim, parecendo resistir a me deixar sozinha. Vá logo, Leon! Sacudindo a cabeça, praguejou outra vez. Ele saltou do veículo e correu em direção ao que parecia ser o prelúdio de uma tremenda confusão. Soltei um suspiro. E não tinha me reconhecido coisa nenhuma. Claro que não. A parca iluminação dentro da cabine mal me permitia ver seu rosto. Se tivesse me visto ali, sob as roupas de Dominique, na certa estaria gritando comigo, àquela altura, e não se lançando em meio a uma briga de proporções épicas. Observei Leon ser engolido pela multidão exaltada, ponderando o que devia esperar por ele na carruagem. Era seguro. Ou mais seguro que uma horda irrequieta e desejosa de um pouco de sangue. Mas Leon não era conhecido pelo bom temperamento, de modo que a próxima coisa que eu soube era que eu estava do lado de fora, me espremendo entre os corpos grandes e suados que clamavam por violência. Consegui alcançar a borda do círculo, em cujo centro Gaspar trocava socos com um sujeito 2 vezes maior que ele. A 2 passos da briga, Leon ostentava uma expressão serena enquanto tirava o paletó. E juro que pensei tê-lo ouvido suspirar ao entregar a roupa a um pálido Javier. No instante seguinte, meu noivo se meteu entre os 2 desordeiros, a princípio tentando apartá-los. Como ficou claro que aquilo não seria possível, mudou a estratégia. Leon empurrou seu imediato, desferindo um soco em seu queixo. O francês, sem compreender o que estava acontecendo, atacou-o pelas costas, golpeando abaixo das suas costelas. Meu ex-noivo gemeu enquanto se virava, o cotovelo acertando o nariz do sujeito. Ele era ágil, leve como um gato, letal como um urso. Teria derrubado o francês se outro não tivesse o imobilizado por trás. Mas homens se lançaram na briga, inclusive Javier, que abandonou o paletó à própria sorte. O empurra-empurra da multidão me jogou para o lado, e tive que me apoiar em um poste para não cair e ser pisoteada. Por ser pequena demais, tive que subir na base de ferro para poder enxergar o que estava acontecendo. Leon lutava com 2 homens ao mesmo tempo. O francês que começara a briga tinha voltado a se atacar com Gaspar e resmungava em seu idioma. E Gaspar, por sua vez, disparou. Hijo de puta, tu roubaste el tute, te vou arrancar la cabeça. Eu estava bastante ciente do que o francês tinha dito. Estava furioso porque Gaspar o acusava de roubar no 21. Quanto ao que o marinheiro espanhol proferia, eu me perdi um pouco. O que é tute? Perguntei ao sujeito ao meu lado, lembrando de tê-lo visto no Lago Galateia. Um jogo de cartas. Cuspiu furioso, sem desgrudar os olhos da confusão. Era o que estavam jogando. Aquele francês de merda passou a mão no dinheiro antes de chegarem ao fim. Ah! Não me admirava que tivessem chegado a tanto. Homens e sua incrível incapacidade de comunicação. Sem aviso, mais homens se meteram na contenda, até que o número de brigões era maior que o de espectadores. Bem, minha mãe não tinha me obrigado a ter aulas
com a senhora Deville durante 6 anos para que eu não utilizasse o que aprendi. Monsieur, chamei. Suis vous plaît, messieurs, c'est un grande erreur. Nenhum deles me deu atenção. Não os que estavam brigando, pelo menos, já que senti vários pares de olhos se grudarem em minha nuca. Poderiam parar de se comportar como selvagens e me escutar? Tentei outra vez em francês. Consegui a atenção de um deles, o que iniciara a briga e que agora me escutava com interesse. Tudo não passa de um mal-entendido, senhor. Gritei para ele em seu idioma. Vocês apostavam em jogos diferentes. Gaspar pensou que estivessem jogando tute. Tute? Repetiu perplexo, pousando a mão no ombro de um dos seus companheiros para impedir que esmurrasse Javier. Leon, que segurava outro francês pela gola, também parou para me observar. Fui incapaz de compreender a emoção que vi fulgurar em seu olhar. Era como se quisesse me tirar dali imediatamente e depois gritar comigo por alguns bons minutos, ou algo semelhante. O idiota jogava tute? Me perguntou o marinheiro francês. Receio que sim. Virando-se para seus companheiros, ele repetiu em alto e bom som tudo o que eu tinha dito. Alguns xingamentos foram ouvidos, assim como algumas gargalhadas, o que irritou os espanhóis, já aborrecidos, mas ao menos os socos cessaram. Tudo não passa de um terrível equívoco, tornei a dizer, um pouco sem graça e abraçado ao poste. Me dirigi aos homens do La Galatea. Não há razão para essa desavença. O francês não roubou o Gaspar. Pensou que estivessem jogando 21. Pois era tute! Gaspar empurrou o sujeito que lhe segurava pelas costas da camisa. Ele não sabia disso, esclareci paciente. Não fala francês, Gaspar? Não é preciso saber francês para jogar cartas. Lutei para não revirar os olhos. Convencido por meus argumentos, ou talvez pelo comportamento irrefletido de Gaspar, o francês se aproximou e me entregou uma parte do dinheiro da aposta. Avisa seu amigo que não deve se meter em jogos cujas regras não conhece. Meu humor pode não estar tão bom da próxima vez. Excelente francês, garoto. Deu 2 tapinhas em meu ombro e saiu mancando. Sorri, descendo para o pavimento. A senhora Justine Deville teria ficado orgulhosa. Sem a perspectiva de derramamento de sangue, pouco a pouco os curiosos começaram a se dispersar. O ar salgado e úmido voltando a circular pelas docas. Os marinheiros do La Galatea foram os últimos a arredar pé, criando uma barreira diante da rampa para impedir que alguém subisse. Mas logo ficou claro que os franceses não tomariam o barco. Então, um a um, começaram a retomar a embarcação, exceto por Gaspar, é claro. Fui até ele para lhe devolver o dinheiro. O que disse para aquele maldito? Ele empinou o queixo, o nariz 2 vezes maior que o normal, devido aos socos. A verdade é que você estava jogando tute. E ele acreditou em você? Bufou descrente, abriu um sorriso. Surpreendente, não é? Meus modos de mocinha acabaram com a selvageria que você criou. Talvez devesse experimentar exercitar mais a sua inteligência do que seus punhos. Completei com certa satisfação. Emburrado, ele proferiu alguma coisa ininteligível, enfiando as moedas no bolso antes de dar meia volta e subir a bordo. Então ficamos apenas Leon e eu. Ele respirava com dificuldade, os braços largados ao longo do corpo, um fio vermelho brilhante escorrendo do lábio inferior partido. Mas os olhos tinham escapado ilesos e ele fazia bom uso deles, fixando-os em mim. Chegando mais perto, me abaixei para pegar seu paletó, caído sobre as pedras. Fiz uma careta ao ver o estado da peça. Eu levaria 1 semana para desencardi-lo. Com um suspiro desanimado, eu o entreguei a seu dono. Onde aprendeu a falar francês? Leon segurou o paletó ao lado do quadril, ainda me encarando. Ah, foi...
Fixei o olhar nas velas hasteadas do navio, piscando rápido, inquieta. Ele estava zangado com minha interferência? Foi com uma velha camareira com quem trabalhei. Improvisei. Ela era Denise. Não havia a menor possibilidade de termos a conversa definitiva ali, na beira do cais, cercados de homens feridos e com meu ex-noivo, atual patrão, tão transtornado, sua boca ainda sangrando. Parece que ela foi uma excelente professora, comentou, tão imóvel que mal parecia respirar. Talvez aprenda espanhol também. Aquilo que eu via em sua voz era sarcasmo ou desprezo? Infelizmente, não tenho intimidade com sua língua, capitão. Sacudindo a cabeça, Leon riu. Eu não diria isso. Correu os dedos pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. Capitão, você parece alucinado, um pouco nervoso. Está ferido? Não é melhor ir para casa agora? Onde eu poderia lhe entregar uma bebida e então de alguma maneira lhe dizer a verdade? Ele não me deu resposta alguma, mas começou a andar, com atenção deliberada, lutando para que meus quadris não se sacudissem tanto dentro das calças. Eu também me aproximei em direção à carruagem, espiando-o pela visão periférica. Havia alguns esfolados em seu rosto, mas eram os olhos que me assustavam, límpidos, sem a névoa que os turvava nos últimos tempos, totalmente atentos e ainda cravados em meu rosto. Eu ainda o analisava ao chegarmos ao veículo. Leon estendeu a mão e eu aceitei, usando-a como apoio para entrar. Estava no segundo degrau quando me dei conta da sensação trêmula em minha barriga, do arrepio na nuca e da sutil mudança de cadência da minha pulsação, tudo provocado pelo contato com sua pele. E só então percebi o que tinha feito. Engolindo uma palavra que teria feito minha mãe esquentar minhas orelhas, puxei a mão tão depressa que me desequilibrei e acabei voltando para as pedras da calçada. Eu traguei saliva. Me desculpe, senhor, capitão. Toda essa agitação me deixou instável. Não vi sua mão. Pensei que fosse a maçaneta da porta. Não ousei sequer piscar, mas não pude fazer muito quanto ao rubor que me subiu pelas bochechas e pelo pescoço. Isso não era nada bom, pois Leon ainda escrutinava cada centímetro do meu rosto, e pela maneira como as chamas se inflamaram em seu olhar, ele parecia prestes a gritar. Céus! Eu tinha estragado tudo, não tinha? Entregara meu disfarce com um gesto tão corriqueiro para mim, mas impensável para o jovem criado Dominique. Nunca imaginei que as boas maneiras um dia me causariam problemas. Fechei os olhos sentindo o coração afundar no peito. Não devia ser assim. Eu queria contar a ele, queria que ouvisse tudo de mim, compreendendo meus motivos. Não queria que ele descobrisse minha mentira. Eu só tinha uma chance de ser absolvida. Se é que tinha mesmo. Ele não devia saber daquele jeito e iria pensar todo tipo de coisa. Me perdoe, murmurei mortificada. Eu não pretendia... Não se desculpe, atalhou seco. Acontece com frequência. Rapidamente olhei para ele, que esfregava as costas da mão no lábio ferido, antes que eu pudesse fazer qualquer conjectura. Leon me segurou pelo braço, me empurrando para dentro da carruagem, sem me dar tempo para protestar. Com os joelhos ainda instáveis, acabei caindo sentado no assento. Agradeço a preocupação, falou naquele tom frio, parecendo fazer um grande esforço para se controlar. Mas preciso acertar as contas com Gaspar. Ergui o rosto para ele imediatamente. Gaspar? É por isso que ele está tão furioso? O que mais seria? Arqueou uma das grossas sobrancelhas negras, interrompendo o vórtice alucinante de desespero que me deixava enjoada. Oh, graças aos céus! Por um momento cheguei a pensar que toda aquela fúria fosse dirigida a mim. Mas não, Leon não estava furioso comigo, nem por ter desvendado meu disfarce ou pelo fato de eu ter intervido
na discussão mais cedo. O alvo de sua ira era o marinheiro que dera início àquela confusão. Não pude evitar sentir um pouco de pena de Gaspar. Leão parecia a ponto de triturar madeira com os dentes. De todo modo, ele não estava indo para casa. Eu, um criado, não poderia usar a carruagem do patrão. Fiz menção de me levantar. De imediato, Leão se afastou e fechou a porta com tanta força que o veículo balançou. Deu um soco na lateral, indicando que o cocheiro se apressasse. O solavanco me jogou para trás e eu deixei o corpo afundar no estofado de veludo negro. Espalmei a mão sobre o coração, ainda errático por culpa das emoções da última hora, dando suaves batidinhas para que se aquietasse. Entretanto, ele não se permitiu acalmar, pois sabia o que viria pela frente. A confusão criada por Gaspar parecia brincadeira de criança comparada ao que eu tinha aprontado. Eu não fazia ideia de como iria contar a Leão que ainda estava viva e, bom, continuar viva. Mas não havia outra escolha. Eu esperaria por ele a noite toda se fosse preciso, mas colocaria um ponto final naquela história antes de o dia clarear. Capítulo 24. Leão não voltou para casa. Passei a madrugada toda na janela esperando, mas ele não retornou. A noite insone era a razão de eu me sentir como um pano de chão usado naquela manhã. Eu ainda não tinha ideia de como contaria a verdade a ele. Tinha ensaiado algumas frases, mas quando eu as dizia em voz alta para a manteiga, meu cachorro gania, o que achei péssimo sinal. Talvez o ideal fosse agir de improviso, esperar pelo momento certo, então deixar tudo fluir de uma só vez, e rezar para que Leão não me dedicasse a mesma fúria que eu vira em seus olhos na noite anterior. Então ali estava eu, no quarto dele, cercada por seus pertences e seu cheiro, me ocupando com a tarefa automática de dobrar e guardar roupas, o que não ajudava muito, já que meus pensamentos começaram a divagar. A ansiedade de acabar com aquele teatro, de uma vez por todas, ameaçando sair do controle. Enquanto ajeitava a gola de um paletó antes de colocá-la no cabide, meu cotovelo esbarrou na prateleira do guarda-roupa. Uma pilha de coletes escorregou para o chão. Soltei um suspiro, pendurando o paletó e me abaixando para recolher a bagunça antes que o senhor Abelardo aparecesse. No entanto, um pedaço de papel escorregou do bolso de um dos coletes. Uma veste cinza, de tecido encorpado. Pensei que seria mais um recibo. Era um milagre que aquele homem conseguisse obter algum sucesso com o La Galatea, já que mantinha tudo tão mal organizado. Desdobrei a folha, correndo os olhos pela caligrafia arredondada. E logo na primeira linha, mesmo estando em espanhol, entendi que aquilo não tinha relação com o trabalho. Meus olhos iam saltando de uma frase a outra, absorvendo umas poucas palavras. Mi querido León, lo siento tanto que todo haya terminado de esta manera. Si pudiera comandar mi corazón, él sería tua. Te amo, León, pero no como uma mulher debe amar um homem. Não me queiras mal. Mereces alguém melhor do que eu, que eu amo de verdade, como eu amo a mi Carlos. Jamais encontrarei uma maneira de agradecer-lhe. Me gustaría verte, mi querido amigo. Sempre tua, Emília. Concluí em voz alta. Ler em espanhol era um pouco mais fácil que ouvir, sobretudo porque Leão costumava falar rápido demais. Mas pensei ter entendido grande parte. Emília se apaixonara por outro homem e abandonara Leão, e terminava com um agradecimento meio sem sentido, para mim pelo menos, e um pedido para vê-lo. Leão teria atendido? Teria sido dessa maneira que acabara sendo acusado de sua morte? O que acontecera com aquela moça?
Contemplei a carta novamente. Então, pela primeira vez, dei atenção a algo que, em minha urgência, eu menosprezara. O cabeçalho tinha um local e uma data: Santa Lúcia, julho de 1835. Meu Deus! Arquejei. Leon tinha dito que quase acabara na prisão 2 anos antes por causa da noiva. Mas ela escrevera para ele havia apenas 3 meses, pedindo que fosse visitá-la. Então Emília está viva! Baixei a carta, fitando o vazio. O que ele estava fazendo? Por que não anunciava que a jovem estava viva? Por que não explicava que era inocente, já que nunca sequer existiu um crime? Por que deixara que as pessoas continuassem a acreditar naquela história? Por que a moça permitia isso? Fitei a carta em minhas mãos e o café da manhã deu voltas no meu estômago. O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo, invadindo a privacidade dele daquela maneira? Aquilo era particular. Eu não devia ter lido. Já estava claro que Leon não tinha nada a ver com o que tinha acontecido comigo no Lago Galatea. Ele era o único que ainda procurava por mim, na verdade. E como eu retribuía a sua preocupação, enganando-o, me metendo em seus assuntos, lendo a carta da mulher que aparentemente o abandonara. Constatei com um terrível aperto no peito que, de todos os erros que eu tinha cometido com Leon, aquele era o mais indesculpável. Emília era um assunto dele, do seu coração. Não tive intenção de ler a carta. Realmente pensei que fosse apenas um papel sem importância, como os outros que eu havia encontrado enquanto escovava os paletós. Mas isso realmente me absolvia? O ar pareceu se condensar, pesando sobre meu peito. Com os dedos trêmulos, encontrei alguma dificuldade para enfiar a carta de volta no pequeno bolso do colete. Depois montoei as peças de qualquer jeito e as meti no guarda-roupa antes de deixar o quarto. Metade dos paletós limpos ainda sobre a cama. Manteiga e eu perambulávamos pela praia sem rumo. Mesmo ali, o ar parecia não chegar ao fundo dos meus pulmões. A respiração superficial me deixando tonta. Era como se eu estivesse me afogando de novo, dessa vez em meus próprios erros. Eu não podia mais, não conseguia mais permanecer na casa de Leon, fingindo ser alguém que não era, enganando-o. Não havia mais razão, não havia mais motivos para que Dominique continuasse a existir, não para Leon. Mas, para que aquilo tivesse fim, eu precisava que Leon voltasse. Estava preocupada com ele. As coisas entre ele e Gaspar tinham terminado bem? Ele havia passado a noite toda no navio? Estava seguro? Mas de uma vez flagrei meus pés me levando em direção ao cais, mas os obriguei a seguir por outro caminho. Ir até o Galatea era mesmo que continuar em sua casa. Apenas uma questão de geografia. Uma mentira a cada respiração. Eu me sentia em um vórtice contínuo, perdida em erros, saltando de um para o outro em um círculo infinito. Desejei que a senhora Abigail nunca tivesse encontrado aquela abotoadora. Ela só servira para me confundir, enquanto a identidade do meu agressor continuava um mistério. Também desejei pela milionésima vez que minha mãe ainda estivesse por perto. Eu queria abraçá-la, chorar em seus braços e ouvir seus conselhos. Apenas ouvir as batidas de seu coração já me seria suficiente, mas eu estava sozinha, totalmente sozinha. Aprendendo da maneira mais difícil o significado da palavra consequência. Manteiga saltou abanando o rabo. Alcancei o primeiro galho que encontrei e o lancei alguns metros à frente. O cãozinho disparou naquela direção, e então a movimentação em minha visão periférica me fez olhar para o lado. A figura opulenta, envolta em um vestido verde escuro, se encostava em uma das pedras gigantescas da praia. A mulher alta e magra, de traços fortes e expressão inflexível, mas que naquele momento parecia mais frágil que cristal. Não notou que eu me aproximava. Claro que não.
Ela chorava tanto que seus ombros convulsionavam. Lady Catarina? Ela ergueu o rosto, secando as lágrimas com a ponta dos dedos. Franziu a testa ao me ver. Eu servi a senhora em um jantar na casa do Dr. Almeida. Vim para estas bandas faz pouco tempo, improvisei, respondendo à pergunta silenciosa que vinha em seus olhos, na mesma tonalidade do mar diante de nós. Não houve reconhecimento em seu semblante. Ao que parecia, as roupas de criado não apenas eram um disfarce convincente, mas também me tornavam invisível. Exceto Polhão e Nájila. Ninguém me dedicava atenção. Era um pouco engraçado. É muito triste, como se os menos abastados só existissem pelo período em que as ladies e os lords careciam de seus serviços e depois desaparecessem no ar como fumaça. Pela maneira como aquela mulher soluçava, ela precisava de mim. A senhora está bem? Perguntei. Não, eu não estou, meu rapaz. Encarou a areia presa na barra de seu vestido elegante como se ela a tivesse ofendido. Já desejou poder voltar no tempo e fazer escolhas diferentes? Pensando na carta de Emília e na maneira como eu vinha enganando Leon, respondi um fraco sim. Seria maravilhoso, não? Ela prosseguiu, ter uma segunda oportunidade. Eu daria tudo o que tenho em troca de uma chance de voltar ao início e fazer novas escolhas. Eu também. Nunca ter visto aquela abotoadura, não permitir que mamãe tomasse aquele maldito chá, não ter insistido que saísse um pouco de casa, mantendo-a em segurança. Ela estaria comigo agora. O quê? Comecei insegura. O que a senhora fez? Ao perceber o erro. O mesmo que estou fazendo agora. Ela riu por entre as lágrimas, admirando o mar. Então um dia consegui não chorar. E depois foram 2 dias, até que 1 mês se passou, depois 1 ano. Mas não se engane, um erro nunca fica realmente para trás. É disso que todos somos feitos, é o que nos torna humanos, é o que torna a vida tão preciosa. Errar e seguir em frente para errar outra vez. Eu não sabia se tinha entendido direito, o aspecto de Lady Catarina começava a me deixar preocupada. Ela não parecia estar em seu estado normal. Falar comigo, um criado, era prova disso. E não gostei da maneira como sua expressão parecia vazia. O sol está um pouco forte, falei suavemente, e a senhora não trouxe um chapéu nem a sombrinha. Onde está hospedada, senhora? Posso acompanhá-la de volta ao seu hotel? Ou encontrar seu filho? Como se ele se importasse. Ou qualquer homem. Eles têm pavor a lágrimas. Esse tipo de atenção seria esperado apenas de uma filha. Ela soluçou, um som horrivelmente abandonado. Eu dei à luz uma menina, mas não tive chance de criá-la. Precisei obrigar minha boca a se fechar ou acabaria engolindo a areia. Nunca soube que Lady Catarina tivesse mais filhos. Pensei que Dmitri fosse filho único. Pobrezinha, devia ter perdido a menina ainda bebê. Eu sinto muito, murmurei. Eu também. Ela contemplou as safiras em seus dedos. A morte da jovem Albuquerque trouxe recordações da filha que perdi tantos anos atrás. É tão triste, tudo tão horrivelmente triste. Eu não tive certeza se ela se referia a mim ou à própria filha, e não importava a sua angústia. Me atingiu bem no centro do peito. Ela, uma mãe sem filha, e eu, uma filha sem mãe. Partilhávamos de um sentimento comum, de uma mesma angústia, a dor da perda. Sem pensar muito no que fazia, cheguei mais perto e deitei a mão sobre a dela. Em vez de recuar e gritar comigo pela insolência, seus longos dedos frios agarraram os meus, como se ela precisasse daquele toque mais que de ar. Ficamos assim por alguns minutos, até que Lady Catarina se impertigou, afastando-se, dando-se conta de quem era, e de quem achava que eu era. Minha nossa, deu algumas batidinhas nas bochechas, secando-as. Onde eu estou com a cabeça? Lady Catarina?
Espero que nenhuma palavra sobre o que foi dito nesta praia seja proferida novamente, meu jovem. Sua frieza tão característica retornou. Os ombros esguios e rígidos, o queixo apontando para o céu. A ninguém. Não se preocupe. Não direi nada. Mas tem certeza de que não quer que eu acompanhe? Sou capaz de encontrar meu caminho sozinha. Foi com isso... Segurou uma das pontas do belo vestido verde musgo e começou a retornar para a cidade, atravessando a areia como se fosse o suntuoso mármore de um palácio. Acabei sorrindo. Quem dera eu tivesse tanta elegância para lidar com os meus problemas como aquela mulher. Pensei enquanto Manteiga pulava em minha coxa, com as patas molhadas umedecendo minha calça. Entre seus dentes, uma concha em espiral, em diversos tons de ocre. Olhe para isso. Está vazia? Eu a tomei dele, examinando com cuidado o interior. Graças aos céus, desabitado. Muito bem, Manteiga. Vou guardá-la para Félix. Ele vai adorar acrescentá-la à sua caixa de tesouros. Ele latiu, a língua pendendo de um dos lados da boca. Afaguei sua cabeça e então voltamos a andar. Não me lembro de ter decidido ir à cabana da senhora Abigail. Não me recordo nem mesmo de ter tomado aquele rumo. Creio que Manteiga o tenha escolhido por mim. O fato é que estava tão absorto em meus próprios pensamentos que quando dei por mim, estava diante do chalé à beira-mar. Sentada em uma cadeira da pequena varanda, a senhora Abigail trabalhava no vestido, branco com afinco. Manteiga disparou para ela antes que eu pudesse impedi-lo. Por sorte, a Abigail ouviu o trote do cachorro e enfiou o vestido dentro da cesta de costura antes que o animal o sujasse por completo. Que adorável criatura! Pronto, garoto! Coçou uma de suas orelhas. Ele retribuiu lambendo seu pulso, esfregando o focinho em sua palma e, por fim, se sentando sobre as patas traseiras diante dela. Então ela me sorriu. Algo me disse que eu a veria hoje, Valentina, mas seus lábios congelaram enquanto me analisava. Minha nossa! Meu bem, perdoe minha franqueza, mas você tem a aparência de um trapo velho empoeirado. Eu me sinto um trapo velho empoeirado. Tentei sorrir, mas era um esforço titânico, muito além das minhas energias. Talvez eu possa ajudá-la. Sou especialista em transformar trapos em belos vestidos reluzentes. E me deu uma piscadela. Temo que nem o seu dom com as agulhas possa me salvar agora, senhora. Não me subestime, retrucou, animada, ficando em pé, indicando que eu entrasse. Eu me abaixei e peguei sua cesta antes de segui-la chalé adentro, deixando a costura sobre o sofá. Ao chegar à cozinha, parecia mesmo que Abigail pressentia que eu a visitaria, pois encontrei a mesa posta, uma fornalha de pãezinhos de coco, ainda quentes, preenchendo o ambiente com seu delicioso aroma. Ela me fez sentar enquanto colocava uma chaleira sobre a chama do fogão de lenha, se desviando de Manteiga, que trotava ao seu lado. Perguntei sobre seu irmão e sua saúde, me animando um pouco ao saber que tudo estava bem com os dois. Enquanto tomávamos nosso chá, fingi deliberadamente que aquela era uma visita de cortesia e que havia em algum lugar do mundo um canto livre de fingimentos e seguro me aguardando. E continuei fingindo mais tarde, quando perguntei se poderia ajudá-la com o vestido e ela me disse que precisava de alguém para prová-lo. Sua visita caiu dos céus, meu bem, contou. Eu teria que ir até a cidade para marcar a barra, mas você parece ter a mesma altura da noiva. Poderia fazer isso por mim? É claro. Será um prazer ajudá-la. Guiando-me ao quarto onde me abrigara e cuidara de mim por tantos dias, Abigail me ajudou a entrar no vestido. Ainda com muitas agulhas, tive cuidado ao desenrolá-lo pelo
corpo, pois estava alinhavado em alguns pontos e eu não queria estragar o trabalho. A sensação da seda delicada em minha pele me fez suspirar. Colocando um banquinho diante do espelho envelhecido, Abigail me ajudou a subir nele. Ajustei o decote no alto do ombro, então abotoei as pequenas pérolas nas mangas de renda. A saia rodada se agitando suavemente, feito as ondas do mar, conforme eu me movimentava. O traje era simples e encantador, lembraria o meu próprio vestido de noiva. Se não fosse branco, o meu era azul. A imagem refletida no espelho parecia, enfim, comigo mesma, e ao mesmo tempo nunca esteve tão distante de quem eu era. Corri os dedos pelas dobras da saia, experimentando a suavidade e a delicadeza do tecido, já que em pouco tempo eu teria que voltar ao paletó de linho duro. Acabei rindo. Era como se meu vestuário combinasse com minha vida. Um dia fora suave e linda, como aquele traje, agora era áspera, desajeitada e repleta de espaços vazios, como as roupas masculinas que eu andava usando. Manteiga uivou. Parece que ele aprovou, brincou Abigail, um montinho de admiração, deixando suas íris cinzentas tão claras que chegavam perto de ser brancas. Quase me sinto uma dama de novo. Nunca deixou de ser, nunca deixará. Ajoelhou-se diante da saia. Agora fique quietinha. Não quero espetar meu dedo nem o seu tornozelo. Enfiou alguns alfinetes entre os dentes, já trabalhando na barra. Encarei meu reflexo, deslizando a mão pelo corpete, acompanhando os desenhos de galhos e flores de renda. Eu sentia muita falta de vestidos bordados e até do espartilho. Sentia falta de sapatos que coubessem em meus pés. Sentia falta, muita mesmo, dos meus cachos, do que eles representavam. Engraçado, semanas antes eu me via como uma jovem sem absolutamente nada. Mas agora que tudo me fora tirado, minha família, meu nome, meus cabelos, minha personalidade, meu noivo, eu me dava conta de que nunca estivera mais errada. A raiva me fez cerrar os punhos e trincar o maxilar. Eu odiava a pessoa que tinha feito aquilo comigo, que destruíra tudo, que me tirara tudo com um único empurrão. Nunca pensei que pudesse sentir algo tão sombrio, tão violento. Por que não me conta o que anda a atormentando tanto? Abigail espetou o tecido dobrado na barra. Eu estava preocupada com você. Conseguiu descobrir alguma coisa? Sim, que fiz papel de tola. As palavras foram saindo sem controle. Tudo o que tinha conseguido juntar, as conclusões a que chegara, a inocência de Leon, sua lealdade comigo, sua noiva, minhas mentiras. Não escondi nada. Não existe mais razão para eu continuar com esta farsa ridícula. A preocupação a dominou. Abigail se levantou, apanhando os alfinetes dos lábios, até que ficamos quase da mesma altura. Não se precipite, Valentina, tocou meu pulso. O verdadeiro assassino está à solta por aí. Você precisa encontrar o dono daquela abotoadura antes de poder recuperar sua vida. Eu sei, mas não posso mais viver desse jeito, senhora Abigail. Eu não consigo mais mentir para Leon. Dói. Eu já devia ter dito tudo a ele. Logo que percebi que havia cometido um grave erro ao acusá-lo de tentar me matar. Quanto mais o tempo passa, mais vou magoá-lo. Você não tinha como saber. Tentou complacente. Eu a encarei, aflita. E acha que isso fará doer menos? Nós nos conhecemos há poucas semanas e em metade desse tempo eu menti para ele. Como ele poderá me perdoar? Eu mesma não consigo. Fiz tudo errado. A gentil senhora me encarou por um instante, a expressão entristecida. Gostaria que tivesse sido diferente. Tudo o que você enfrentou, tão sozinha,
Ela afastou minha franja dos olhos com a pontinha de um dedo fino. Eu lamento muito, Valentina, mas não se martirize tanto. Se ele é mesmo o rapaz sensato que você diz, vai entender. Acha mesmo? Murmurei, e ainda assim minha voz tremeu. Segurando-me pelo ombro, Abigail me fez virar até ficar frente para o espelho. Eu acredito nisso. Ele parece ter um grande coração. Suas mãos apertaram meus braços enquanto ela contemplava o nosso reflexo. E dentro de um coração assim, há sempre perdão. Eu esperava que ela estivesse certa. Rezava por isso, pois já havia perdido tudo. Não sabia se suportaria perder Leon também. Bom, meus amores, termina por aqui mais um pouco da história da Valentina. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e mandem dicas de livros que vocês querem que eu faça a leitura, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau!